eu vou passar a palavra à aluna Maristela Seara, aluna do 9º ano de escolaridade, que vai falar um pouco sobre a experiência dela como aluna do ensino fundamental e como que esses estudos vêm sendo trabalhados dentro da escola brasileira. Os estudos sobre a África no ensino fundamental, assim como foi apresentado, eu sou do 9º ano, então eu aprendi sobre a África na 6ª série. E foi muito superficialmente, foi sobre alguns reinos, algumas economias, e eu aprendi assim a passar do tempo, 7ª série, 8ª série, apenas sobre os negros, sobre as senzalas, sobre o trabalho árduo deles, sobre tudo que era extraído sobre eles, tudo o que eles queriam que eu aprendesse. Nós não aprendíamos como era a sua cultura realmente, como era a sua religião, como tudo que influencia realmente uma sociedade. Os estudos sobre a África no ensino fundamental eram muito relativos. Nós aprendíamos um pouquinho daqui, um pouquinho dali, mas não realmente o que é a África para o ensino fundamental. Mas uma coisa que aprendemos e que foi bastante importante é que a África teve influência no nosso âmbito social, econômico e político. Mas, porém, não aprendemos como foi essa influência social ou econômica ou política. Aprendemos sim que algumas culinárias nossas são de origem africana, que algumas economias, algumas políticas, algumas leis que foram criadas foram africanos, negros que criaram. Mas não aprendemos sobre o que realmente é a África, o que realmente ela nos trouxe, o que realmente o africano nos trouxe. Descobri, através de pesquisas, que alguns dos nossos hábitos assim, diários são de influência africana. No dia que o professor falou que eu teria que de explicar como é que é esse estudo no ensino fundamental, eu fiz uma pesquisa na minha turma de como você achava o que é o ensino fundamental, o estudo sobre a África, o que você pensava em relação a isso. A maioria disse que não teve muitos ensinos sobre a África, o que sabe é aquilo que ouve, às vezes, no telejornais, que é sobre a sua pobreza, sobre às vezes, a sua religião, que muitas vezes é discriminada por nós brasileiros. Não apenas a religião, mas a raça, a cor. A maioria não conhecia sobre essa lei. Essa lei que foi implantada no Brasil em 2013, estamos em 2008, ela não foi conhecida por nós. E essa lei irá revigorar nossos estudos, irá fazer com que nós aprendamos o que é realmente a África. A nossa alimentação, a nossa cultura realmente, as nossas vestimentas, tudo aquilo que nós sabemos nós vestimos, nós utilizamos, será da África. Nós saberemos disso. Que muitas das vezes fazemos coisas que não sabemos o que é, principalmente porque no nosso ensino fundamental, que é o nosso básico, nós não temos conhecimento disso. E eu acredito que o racismo e o preconceito racial irá diminuir graças a esses estudos. Isso será relativo, de acordo com cada pessoa, mas terei certeza de que, através de descobrirmos o que é realmente a África, o que nós temos que é influenciado por ela, nós iremos descobrir que muitas das vezes, como disse o filme, nós temos preconceito contra si mesmo, não contra o próximo, mas contra nós mesmos. Isso fará com que muitos alunos descobrirão que, ao invés de discriminar o próximo, irão saber que muitas coisas que fazem é devido à África, é devido a essa cultura que tem grande parte da nossa brasileira, porque muitas leis criadas,
Muito do que foi criado no Brasil é alimentação, música, danças, foram todas africanas. E nós não temos conhecimento disso porque o que aprendemos é que a África é um país em que só vem só os africanos para trabalhar. O que aprendemos é apenas o que eles querem verdadeiramente, o que os livros querem nos ensinar. Essa lei irá fazer com que realmente novidades surgirão em nosso meio jovem, que não conhece o que realmente é a África, o que realmente é a cultura, o que realmente é essa sociedade, que as pessoas nos impõem, pobre, negra, e não nos impõe uma sociedade que possui grande exploração de diamantes ou petróleo. Então, esses estudos irão revigorar, nos mostrar que não sabemos de toda uma África, aprendemos só uma parte. Mas, através desses estudos, aprenderemos toda uma África, assim como aprendemos toda uma Europa. Sabemos como será e como é todo um continente africano.